Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura do livro A Vida Intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges. Nós estamos lendo o capítulo número 9, chegamos ao final, né? E aí eu quero pedir a você para que se inscreva no canal, né? O canal que foi criado para fazer essa leitura, para ajudar aqueles, né, que só têm o livro em PDF, né, e para auxiliar também, motivando, porque muitos ouvindo conseguem, né, discorrer melhor a leitura do livro, né. Tem algumas pessoas também que não gostam muito de ler sozinhos, gostam também de ficar, né, ouvindo, lendo e ouvindo, né. Então nós vamos aqui através do canal São Paulo Apóstolo, né, do canal que eu criei, justamente para poder fazer a leitura do livro, e aí através do canal a gente vai ajudando, né, aqueles leitores que têm essa dificuldade, né. O livro ele foi colocado em PDF lá no grupo, né, no Clube do Livro São Paulo Apóstolo, e muitos estão lendo através do celular ou mesmo do computador. Eu não sei se aqui as pessoas têm o Kindle, né? Eu tenho o Kindle, então quando eu tenho alguma literatura, algum livro em PDF para ler, eu leio no Kindle, e é muito bom, sabe? Eu aconselho até, olha eu fazendo propaganda, e eu aconselho até comprar o Kindle, porque tem muito livro realmente que ele não tem mais nem físico, tá? Eu fiquei sabendo que muitos livros já não estão sendo editados físico, aí só tem PDF, né? Então vamos lá? Vamos iniciar, como sempre, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, da Virgem Maria, para que ela nos conceda, né, a inteligência, para que ela interceda junto ao Espírito Santo e nos dê inteligência. Inteligência é essa que nós temos que praticar. Não deixai que nós percamos a fé e a perseverança. O Padre Sertilanges, ele fala que nós precisamos perseverar. É uma das virtudes primordiais para quem quer ser um intelectual, né? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo o que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuir inteiramente a vossa intercessão diante de Deus. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, Espíritos. Amém. Então nós vamos, pegue o seu livro, o seu PDF, né, e vamos iniciar aqui a leitura. Eu já estou com o meu. Nós vamos iniciar aqui o nosso momento de leitura, né? Vamos ler o item 9.3. O item 9.3. Né? Aceitar as provações. Então, hoje o Padre Sertilanges, ele vai nos falar, né, que nós vamos ter muitas dificuldades. Então, como é que a gente deve, né, trabalhar isso em nós? Então, vamos lá. Esse equilíbrio de trabalho e alegria repousante é ainda mais necessário porque as provações do trabalho intelectual
são numerosas, de fato. Mais de uma vez já falamos delas. Em matéria de ciência, como em todo o resto, só se chega à salvação pela cruz. O descontentamento consigo mesmo, a demora da inspiração, a indiferença do meio, a inveja, as incompreensões, os sarcasmos, as injustiças, o abandono por parte dos chefes, a defecção dos amigos, tudo pode concorrer e tudo tem sua hora. A superioridade defronta-se com tantos obstáculos e sofrimentos, escrevia George Sand sobre Balzac, que o homem que realiza com paciência e doçura a missão do talento é um grande homem. Sei que você não pretende aplicar a si mesmo essa última expressão, mas se num grau ou noutro tornar-se alguém de valor, prepare-se para experimentar diversos dissabores. A aprovação do ideal, que parece cada vez mais distante à medida que você avança. A aprovação dos tolos, que não compreendem nada do que diz e escandalizam-se. A aprovação dos invejosos, que o consideram insolente por ter ultrapassado sua linha de combate. A aprovação dos bons, que se deixam abalar, suspeitam de você e o abandonam. A aprovação dos medíocres, que são legião, e que você incomoda pela silenciosa afirmação de um mundo superior. Se vós fosseis do mundo, declara o Salvador, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, por isso o mundo vos aborrece. João 15:19. Ou seja, na realidade o mundo vai nos odiar, né? Quando a gente descobre a verdade que a gente quer viver ela e falar dela. As diversões mencionadas acima como meios de descontração poderão também ser de ajuda aqui. Tudo que faz repousar no trabalho é igualmente apto para acalmar o sofrimento. Entretanto, recorra sobretudo aos meios sobrenaturais, e dentre eles, o trabalho sobrenaturalizado, que é o nosso único fim. O trabalho cura os sofrimentos do trabalho e os do trabalhador. É inimigo das tristezas, das doenças e dos pecados. Coloca-nos em uma alta região, onde as amarguras da existência e as fraquezas do corpo encontram-se alívio. O ardor que comunica o sentido que dá às energias expulsam o tédio e livram-nos das preocupações miseráveis. Fique ocioso e apalpe seu corpo. Provavelmente, uma multidão de vagos desconfortos vão se fazer sentir. Trabalhe com afinco e não pensará mais nisso. Podemos dizer o mesmo dos males da alma. Quando pergunto-me que poderei fazer contra as preocupações e o ônus que me assaltam no trabalho, só encontro uma resposta: o trabalho. A gente precisa trabalhar, não tem outra maneira. Né? Como reconfortar meu coração quando ele duvida de sua obra? Trabalhar. Gente, não tem jeito, né? A gente sempre vai ter esses dissabores. A gente sempre vai ter no nosso caminho decepções, pessoas que vão colocar defeitos em nós, né? Do que nós estamos fazendo. Ou mesmo quando realmente, né, a gente começa a viver aquela verdade. Quando nós descobrimos, né,
Vamos na questão da modéstia. Que na realidade a modéstia não está só no vestir. A modéstia também está em viver ela mesma, por si só, né? No falar. Eu já fui uma pessoa que falei muito palavrão na minha vida. Às vezes acontece de escapar algum, claro. Mas eu falava muito palavrão. E eu fumava, né? Bebia. Então eu falava muita gíria. Tem uma coisa que eu ainda não consegui tirar, que é o né. Acho que vocês já perceberam. Eu já diminui muito, mas aí é o tal do né. E eu falava muito assim, né? Muita gíria mesmo. E aí quando você começa a utilizar das palavras, né, de forma correta, as pessoas já... Na minha família mesmo, né? Eles já ficam meio assim. Eles já te olham, já. E aí você já começa a perceber que você já é excluído. Então o que você tem que fazer? Você vai parar? Não, você vai continuar trabalhando. Continua estudando. Continua praticando. Toca o bonde. Simples assim. Qual o meio de resistir aos inimigos do esforço e às invejas do sucesso? Trabalhar. O trabalho é o remédio, o trabalho é o bálsamo, o trabalho é a força. Acrescente-lhe o silêncio, seu companheiro, e a oração, sua inspiradora, desfrute de uma boa amizade, se Deus o agraciar com uma, e tudo poderá vencer. O trabalho equilibra a alma, da unidade interior, aliado ao amor de Deus, que fundamenta a hierarquia dos valores, ele ordena todas as forças e a alma se estabiliza. Sem isso, a necessidade de unidade só poderá satisfazer-lhe com alguma mania de inferioridade ou alguma paixão, e nossas mais diversas fraquezas assumirão o poder. Não é em vão que se chama a preguiça de mãe de todos os vícios. Ela é também a mãe dos desfalecimentos e das penas. Ou, pelo menos, as favorece. O sentimento de vitória que o trabalho gera combate essa expressão. A utilização ritmada das forças eleva o seu tom e as regulariza, como o ardor da equipe que rema cantando. A verdade também é uma defesa, fortifica-nos, alegra-nos. Com ela consolamo-nos de nós mesmos e dos outros. Sua descoberta é uma recompensa, sua manifestação é uma nobre vingança dos tempos de contradição. O trabalhador está exposto, entre outras amarguras, àquela que talvez seja mais sensível ao intelectual, se não a todo homem, a crítica não o poupa. Quando essa crítica é superficial e injusta, ele sofre e tende a irritar-se. E se ela toca seu ponto fraco e assinala em suas produções ou em seu caráter os defeitos que ele gostaria de esquecer ou esconder dos outros, por não conseguir superá-los, é sobretudo então que ele se sente atingido. Que réplica adequada fazer e que atitude tomar? A mesma de sempre. A todas as críticas só tem uma resposta a dar, disse Emerson: voltar ao trabalho. Dizem também que São Tomás, quando era atacado, o que acontecia com muito mais frequência do que seu triunfo póstumo, faz supor esforçar-se por fortalecer sua posição, precisar esclarecer sua doutrina, e depois calava-se. O boi mudo da Sicília,
não ia deixar que os gestos e os clamores de uma cruzada de criança desviassem-no do seu caminho. Corrigir-se e calar, eis a grande máxima. Todos que praticaram sempre subiram muito. Transformaram a força utilizada para derrubá-los e em impulso vitorioso. Com as pedras que lhes atiraram, construíram sua morada. É pueril tentar defender suas obras, ou tentar demonstrar seu valor. Realmente, em determinadas situações, o mais sensato é calar. Realmente você está jogando, palavras ao vento, porque não vai resolver. Então, o melhor é calar. O valor defende-se por si mesmo. O sistema solar não arbitra entre Ptolomeu e Copérnico. A verdade é, e as obras da verdade participam do seu ser e de seu poder. Agitar-se em volta delas é enfraquecer-se. Cale-se, humilhe-se perante Deus. Desconfie do seu julgamento e corrija suas faltas. Depois, permanece firme como o rochedo diante das ondas. O tempo e as forças que usará para defender uma obra serão melhor empregados em realizar uma outra. E sua paz vale muito mais que um sucesso banal. O verdadeiro sábio não discute, escreveu Kensein. Não se defende, ou fala ou escuta, afirma ou procura aprender os significados. Quando lhes fizeram uma censura, em vez de reagir exterior ou interiormente, como um animal ferido, considere como um homem o alcance do que foi dito. Seja impessoal e íntegro. Se a crítica estiver certa, pretende resistir à verdade? Mesmo que provenha de uma inimizade, tenha coragem de aceitá-la e o nobre propósito de utilizar-se a maledicência que Deus põe a seu serviço? Pois o próprio mal está nas mãos de Deus e a crítica maldosa, por ser a mais aguda, pode lhe ser de maior proveito. Tendo assim aproveitado dela, deixe o resto ao Senhor, que julga por você e saberá fazer justiça a seu tempo. Não ouça mais, não se diz nada de mal, escreveu Santo Agostinho, diante de alguém que não escuta. A inveja é um imposto sobre a renda da glória, da distinção ou do trabalho. O trabalho que é invulnerável em si mesmo exige seu preço do trabalhador, que ele pague e não reclame. As grandes almas sofrem silenciosamente, diz Schiller. Quando não há nada para aproveitar em um ataque, há um proveito de retirar-se, de escapar indene, isento de enfraquecimentos e de rancor, e, portanto, engrandecido, melhorado pela provação. A verdadeira força espiritual exalta-se na perseguição, geme às vezes, mas seu gemido é semelhante ao de todas as criaturas que gemem e estão como que em dores de parto, como diz o apóstolo. Romanos 8, 22. Dissemos que a vida intelectual é um heroísmo. Como o heroísmo poderia não custar nada? As coisas valem na exata proporção do que custam. Mas, para mais tarde, o sucesso. Para mais tarde, o louvor. Não talvez o dos homens, mas o de Deus e de sua corte, que farão de sua consciência seu profeta. Os trabalhadores, seus irmãos, também o reconhecerão, apesar de sua aparente defecção. Entre os intelectuais, cometem-se muitas pequenas vilanias, cometem-se
muitas pequenas vilanias e às vezes grandes iniquidades. Mas uma distinção solapada não deixa de consagrar os valores verdadeiros, mesmo quando são esquecidos pela publicidade. Se for preciso protelar igualmente sua própria utilidade, quem sabe talvez para um tempo em que você não estará mais nesse mundo. Consintam, a própria póstuma é a mais desinteressada. É a utilidade póstuma dá suficiente satisfação aos verdadeiros fins de sua obra. O que você deseja? A graríola? O lucro? Então não é um verdadeiro intelectual. A verdade, ela é eterna. Não é necessário que se utilize a eternidade. A verdade desvela-se pouco a pouco. Aqueles que a retiram da sombra não têm por que exigir-lhe uma auréola. Servem-na, e isto basta. E empunhar por um só instante a espada dos heróis, ou carregar o escudo diante deles, é uma recompensa. O trabalho não vale por si mesmo? É um dos crimes destes tempos tê-lo depreciado e substituído a sua beleza pela feiura de um cruel egoísmo. As nobres almas vivem uma vida bela e esperam que ela frutifique por acréscimo. Trabalham não somente pelo fruto, mas pelo trabalho, para que sua vida seja pura, reta e viril, semelhante a de Jesus e pronta a unir-se a ela. Elas também não se detêm nas decepções. O amor não teme as decepções, nem as teme a esperança, nem a fé com raízes sólidas. Trabalhar sem fruto, aparente, semear e não colher, nada é não alcançar a margem. Caminhar é só encontrar espaços sem fim. Nada disso é uma decepção para quem crê, para quem espera, e isso agrada. E quem ama, porque o amor prova-se bem melhor quando se trabalha para o prazer por ser amado e o prazer de servir. Aqui, nós encerramos o item 8.3, aceitar as provações, e aqui nós percebemos que são muitas, E o que ele fala que realmente o intelectual, quando ele quer ser reconhecido em vida, na realidade você pode ter certeza que muita coisa, pode estar errada. O professor Olavo de Carvalho, ele tem um vídeo que realmente ele fala isso. Espere, entendeu? Que o que você produzir, o que você fizer, seja reconhecido depois que você morrer. E hoje nós temos aí, a exemplo até mesmo de Jesus Cristo. Os frutos colhidos, em nós como cristãos, foi após a sua morte. Vã seria a nossa fé se ele não tivesse ressuscitado. E nós também não iríamos conhecer os seus feitos, escrito, nos evangelhos. Então, assim, não esperemos gratidão em vida. Hoje eu sei isso. Hoje eu entendo isso, Aqui mesmo, o Padre Sertilanges, ele nos aconselha. De quem que nós vamos ter gratidão? De Deus na outra vida, Porque até mesmo nos evangelhos, ele nos fala dos talentos, Que nós precisamos multiplicar os nossos talentos. Mas por que nós precisamos multiplicar os nossos talentos, Seria para nossa vanglória? Seria, entendeu? Para sermos aplaudidos, abraçados, vangloriados, Tá aí em capas de revistas, como a gente vê aí muitos, cientistas, estudiosos em vida, circulando, artistas, atores,
né? E em compensação, muitos dos que já morreram, a gente está conhecendo agora, né? Que a gente nem nunca ouviu falar, né? Padre Sertilanges mesmo é um com essa obra aqui, né? Que eu vim conhecer agora através do meu diretor espiritual. Então, que nós possamos realmente saber trilhar essa laboriosa vida de intelectual, né? Esse nosso trabalho eu sei que vai ser árduo, né? Seja ele dentro da igreja, numa pastoral, ou seja ele numa determinada pesquisa, ou seja ele, às vezes, né, eu que estou estudando para concurso, né, e almejo passar em um concurso, né, que seja, né, frutificado, né, mas não esperemos que sejamos aplaudidos, não esperemos. Então vamos agradecer a Virgem Maria por mais esse momento, né? Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc in hora mortis nostrae. Amém. Rezemos ao nosso anjo da guarda. Angeli Dei, que custes es mei, tibi commissum pietate superna, illumina, custódia, rege e governa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó Maria, dai-nos a vossa bênção maternal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu espero você no próximo vídeo para fechar, né, este capítulo do livro A Vida Intelectual dos Sertilanges e conseguir encerrar esse livro, né, tão prazeroso. Até lá! Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, curta, comente, faça o seu comentário, né? Pode comentar aí na página sem problema, tá? Ou bem ou mal. Aceitamos críticas. Até lá! Cheiro para vocês!